Fala galera, aqui é o Kleber César. Aqui é o Gabriel Benelli. E estamos indo para mais uma edição do Juridicast. Edição de hoje que falaremos do projeto de lei do golpe, o famoso PL do golpe. Ou, como diria a sua numeração, projeto de lei número 1074 de 2021, de autoria do deputado federal Major Vitor Hugo. Esse projeto de lei que tem como objeto, a flexibilização da mobilização nacional, seria uma alteração na lei número 11.631 de 2007, onde se encaixaria a situação de pandemia, de catástrofe natural de grandes proporções, em uma das ocasiões onde se poderia se executar a mobilização nacional. É isso mesmo, Clebão. Então, antes de mais nada, acho que a gente precisa explicar como é que funciona a mobilização nacional. Ela, de acordo com o artigo 4º da Lei 11.631 de 2007, ela é caracterizada pela celeridade e compulsoriedade, ou seja, ela é um ato rápido e obrigatório das ações a serem implementadas com vistas em propiciar ao país condições para enfrentar o fato que motivou, ou seja, nesse caso do projeto de lei, a pandemia seria o fato que motivou ela. E será decretada por ato do Poder Executivo autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele quando no intervalo das sessões legislativas. No seu parágrafo único, diz que na decretação da mobilização nacional, o Poder Executivo especificará o espaço geográfico do território nacional em que será realizada as medidas necessárias à sua execução. Dentre elas, agora atenção nas medidas necessárias aí. A convocação dos entes federados para integrar o esforço da mobilização nacional, ou seja, ele pode convocar os estados e os municípios para integrar o esforço da mobilização nacional, a reorientação da produção, comercialização e distribuição e do consumo de bens e da utilização dos serviços, a intervenção nos fatores de produção público e privado, a requisição e a ocupação de bens e serviços e a convocação de civis e militares, ou seja, confere ao presidente superpoderes. Exatamente, O principal aí, na vista da situação onde a gente vive hoje, seria a convocação de civis e militares, para a composição, A gente já vive aí um momento muito turbulento, em relação até às polícias militares. A gente teve, infelizmente, o caso do policial baiano que foi aí, não sei qual seria uma palavra correta para descrever, mas foi morto por seus pares num momento ali de, insanidade, talvez, onde ele atirou contra os seus pares. Aí complicado, Atirou contra vários policiais. Não tinha muito o que se esperar, Complicado. Mas, é uma situação grave que a gente anda vivendo, E, um projeto de lei que vem num momento nada oportuno, sinceramente falando, A mobilização nacional, ela se caracteriza por uma invasão estrangeira ao Brasil. Então, portanto, obviamente seria necessário como o Gabriel falou, uma ação caracterizada pela celeridade e compulsoriedade. Então, teria que ser rápido no caso, de uma invasão. Porém, a gente está convivendo com a pandemia há no mínimo um ano. Então, não é nada que tenha sido novo, um fato novo tenha acontecido. Se esse projeto tivesse sido pautado lá no início da pandemia, talvez a gente pudesse pensar em algo de construção para uma literal mobilização nacional em combate ao coronavírus. Mas após um ano da pandemia, fica muito difícil acreditar que esse projeto de lei seja simplesmente para ter uma mobilização nacional contra a pandemia, Sim, pensando no contexto original, da mobilização nacional, que seria no caso de uma invasão estrangeira ao país, faz totalmente sentido as medidas que seriam tomadas pelo presidente da República. Claro, reuniriam as forças do país para combater a invasão estrangeira. Beleza, mas eu acho que no contexto de pandemia não tem nada a ver. Seria utópico um cenário desse aí, não existe. Afinal, você está em guerra contra um vírus? Contra um vírus, exatamente. Vou unir os estados e os municípios para combater o vírus, todo mundo junto ali. Fica meio complicado, sabe? É difícil de raciocinar essa ligação, invasão estrangeira, pandemia, não tem muita coisa a ver. Não, a não ser para quem acredita na teoria da conspiração de que é um vírus chinês, É um vírus... É uma arma biológica. É uma arma biológica contra o país, isso já, é comprovadamente e cientificamente que isso não existe, É claro, foi um descontrole sanitário da China, em relação ao seu controle sanitário lá. Eles deveriam e devem
melhorar o controle de medidas sanitárias dentro do próprio país, mas quanto a fazer uma arma biológica, como alguns dizem, para quebrar as economias mundiais e eles dominarem a economia mundial, aí a gente já está entrando na seara da imaginação aí, né? Enfim, da teoria da conspiração, talvez até. Sim, né? No caso, a China, vale lembrar que é um país com mais de 1,5 bilhão de habitantes, é muita gente. É difícil. Aqui no Brasil a gente não tem saneamento básico, imagina lá na China como que deve ser a situação para controlar uma manifestação de vírus dessa aí. É complicado. Não dá para falar que eles produziram uma arma biológica porque eles queriam atacar o mundo todo. É porque a teoria é a seguinte: eles produziram a arma biológica para depois produzir a vacina e ganhar dinheiro em cima. Tá ligado? Então é complicado isso aí. É uma fala difícil de comprovar, e até agora não foi comprovado isso aí, né? E na verdade, assim, a gente tem que lembrar que o seguinte, de que valeria a China quebrar as economias aí, sendo que, por exemplo, o Brasil é o maior exportador de alimentos do mundo, é muito bom a gente falar isso, né? Apesar de a gente ser pária hoje na comunidade internacional devido ao hoje não mais ministro das Relações Internacionais, o Ernesto Araújo, né? A gente, enfim, virou motivo de piada fora do país, o estado pária, a África do Sul na época do apartheid, né? Nossa. É complicado. Mas nós somos o maior produtor de alimentos do mundo e, inclusive, um dos maiores, se não o maior exportador de alimentos para a própria China. Sim. Então, de que valeria a China acabar com a nossa economia aqui, parar os nossos meios de produção, se a maior beneficiada dos nossos meios de produção, principalmente do agronegócio, é justamente a China, né? Não faz muito Sem sentido. falar que o Brasil compra muita coisa da China também. Importa Exatamente. muita coisa de lá. Exatamente, né? Então, assim, de que vale quebrar as outras economias se as outras economias não vão poder comprar da própria China? Não faz sentido nenhum falar disso aí. Mas, enfim, esse não é o tema do podcast de hoje. Sim, esse projeto de lei, no mínimo, totalmente, no mínimo, Fora de contexto, né? No mínimo, fora de contexto, porque, como prevê aqui é o artigo 1º, né? Enfim, que na verdade ele está dando uma releitura para os artigos da Lei 11.631 de 2007, que é para permitir a decretação de mobilização nacional, a que se referem os incisos 28, né, do caput do artigo 22 e 19, exatamente isso, né? 19 do caput do artigo 84 da Constituição Federal, nos casos de situação de emergência de saúde pública e importância internacional decorrente da pandemia e de catástrofe natural de grandes proporções. Inclusive, acho bom destacar que a segunda parte aqui da inclusão, né, da alteração no artigo 19 no inciso 19 do artigo 84 da Constituição, de que essa parte das catástrofes naturais de grande proporção ficaria muito aberto. Primeiro, não é o caso, né, que a gente vive, a pandemia internacional, beleza, é o caso que a gente passa hoje, né? Mas a catástrofe natural de grandes proporções, primeiro que ela é relativa, né? Por exemplo, Brumadinho, Mariana, tudo mais são catástrofes naturais de grandes proporções, mas que obviamente não demandam uma convocação de militares civis de outros estados, né? Para que, enfim, combatam isso. Então, isso já acontece. Vários bombeiros da nossa cidade que foram até lá para prestar um auxílio, né, nas buscas, mas não precisa decretar uma mobilização nacional para fazer isso. Porque a Constituição Federal ela tem um outro instituto que é muito conhecido por todos, que é a calamidade pública. Exatamente. Então, assim, por que você vai fazer uma alteração numa medida extrema, né, que é onde a gente está falando de um contexto de invasão territorial do país por uma nação estrangeira? Aí você coloca a catástrofe natural de grandes proporções, que já é contemplada pela calamidade pública. Então, assim, para que fazer isso, né? Se não com uma outra intenção. Exatamente, não tem necessidade alguma, isso já é combatido. Agora, vale lembrar que, assim, uma vez que aconteça isso, num cenário aí de que o projeto tenha sido aprovado, uma vez que aconteça uma catástrofe natural, o presidente vai ter todos aqueles poderes na mão dele, fica complicado, né? E é bom salientar que seria o presidente em exercício. Então, podendo ser o presidente atual no caso da pandemia,
também podendo ser outro presidente lá na frente em alguma situação de catástrofe natural. É uma abertura que a gente não deve dar para um rompimento institucional, sabe? Não é o momento, obviamente, a gente já vive por uma situação de, enfim, catástrofe econômica, né, e de saúde pública, mas a gente está abrindo, né, uma brecha para que exista um rompimento entre as instituições, né? E assim, não é o caso, não faz sentido algum você equiparar a invasão de uma força estrangeira, de uma nação estrangeira a uma pandemia que, inclusive, só perdura no tempo por ineficiência do governo federal e também dos outros entes federativos, né? A gente não pode ser hipócrita e falar que só o presidente errou. Não, o presidente, os governadores, prefeitos. O Brasil como um todo vem errando muito, até pra gente puxar lá do ponto teoricamente mais baixo, a própria sociedade vem errando muito. Sim, aglomerando, fazendo festas clandestinas aí, todo lugar que você olha manchetes aí tem coisa desse tipo. Então, o brasileiro em si vem errando muito na pandemia. Então, assim, é muito complicado a gente falar de dar um poder desse, enfim, uma quebra institucional mesmo, de você, enfim, poder solicitar, por exemplo, civis e militares de todos os entes da federação. Muito complicado, né? Pode gerar... Porque, assim, vamos lembrar que existe a mobilização nacional e existe a desmobilização nacional, que é o pós esse período. E como seria enfrentado... Obviamente, a gente nunca passou por isso, né? Desde a redemocratização, né? Mas como que seria esse fato? E depois, como que essa força policial, por exemplo, que foi convocada durante esse período de mobilização nacional, como que se daria a volta desses policiais? Ou até mesmo, vamos dar um exemplo aqui, estou falando do contexto de pandemia, tá, gente? Não estou falando do contexto de invasão de nação estrangeira, estou falando do contexto de pandemia. Aí você convoca civis, né, que vão ali querer, enfim, estar dentro dessa situação, né, vão poder ali, segundo as leis que protegem, no caso da mobilização nacional, existe uma proteção jurídica muito forte, afinal a gente estaria vivendo um período de excepcionalidade, de que esses civis pudessem pegarem armas e tudo mais. E depois, como é que vai ser essa desmobilização? Como que você vai fazer com que aquele civil que estava lutando, entre aspas, tá, gente, numa guerra que não existe, no caso, contra ninguém, você deu poder a ele, você deu arma a ele, e aí você vai falar assim, olha, me devolve tudo aqui, acabou, volta aí pra sua vida normal. Como é que isso funcionaria, entendeu? Se aqui fosse uma Suécia da vida, quem sabe, né? Poderia acontecer isso aí. Mas estamos falando de Brasil, né, cara? É complicado. Eu queria muito acreditar que aconteceria um negócio desse aí. O próprio presidente, cara, como que faria ele na hora de entregar os poderes, né? Como que seria essa entrega? É difícil, cara, de imaginar uma situação dessa aqui. Eu particularmente queria ver um projeto de lei, porque assim, esse projeto de lei do Major Vitor Hugo, ele tem a chancela da maioria do Congresso Nacional. É bom que fique pontuado isso pelo seguinte: esse projeto de lei ele não entrou na pauta, porque ele foi pedido com urgência pelo líder do maior bloco da Câmara dos Deputados Federais, né, Câmara dos Deputados, ó. Então isso quer dizer o seguinte, o líder do maior bloco, que compreende, salvo engano, 315 deputados federais, ele pediu para que esse projeto fosse tramitado com urgência. Então, assim, é algo preocupante, né? A gente está falando do líder da maior parte dos deputados federais pedindo a urgência na votação desse projeto de lei. É incrível como a gente não vê, por exemplo, esse bloco, né, fazendo com que uma legislação, né, ou até uma CPI, né, para que se investigue a ineficiência na vacinação, que é o que resolveria a pandemia. A pandemia é resolvida com vacina. A pandemia não é resolvida com convocação de militares e civis para, enfim, uma mobilização nacional. Não é assim que a gente vai resolver a pandemia. Pandemia é uma situação de saúde pública, é uma crise sanitária, não guerra contra alguma, enfim, outra nação. Então a gente vai resolver não com arma e não com militar sendo comandado pelo governo federal. A gente vai passar por esse momento através de vacinação e de medidas
sanitárias cabíveis. É o único ponto aí nesse caso. Sim, e é o ponto que demanda urgência, na realidade. É igual você falou, será que o projeto foi elaborado e foi colocado para, entre aspas, votação, para que no momento oportuno? Será que é o momento oportuno? Acho que não. Acho que o momento oportuno é você justamente abrir uma investigação aí sobre a demora nas vacinas, né? Porque, assim, o Brasil vem numa taxa de vacinação baixíssima. Baixíssimo. Baixíssima. E não se vê notícias de compra de vacina, pelo contrário, você vê notícias de negativas, né? A compra de vacinas. Ontem mesmo a Anvisa ela proibiu a Covaxin, que é a vacina que vem da Índia, porque supostamente a fábrica lá na China enfim, não compreende os requisitos que a Anvisa pede. E isso faz com que a vacinação demore mais ainda, porque dentro das vacinas prometidas pelo governo federal, boa parte delas, acho que das 27 milhões, 11 milhões eram da Covaxin. Então aí você já para quase pela metade o tanto de vacinas prometidas, né? Sim, aí eu não sei, a questão da Anvisa, a gente sabe que é um órgão muito burocrático aqui no país. A gente sabe, tem vários produtos que lá no exterior são permitidos e a Anvisa não permite. E poderia sim ter uma flexibilização ali, porque a gente está falando de uma situação emergencial, catastrófica aqui no país. Não é o caso da mobilização nacional, mas é o caso de medidas flexibilizadoras aí, principalmente nas burocracias. Isso deveria estar sendo discutido. No âmbito sanitário de saúde pública, não no âmbito militar, não no âmbito de convocação de civis militares. O exército não vai trazer vacina para ninguém, gente. O exército não vai matar o vírus. Não. Pelo contrário. Por exemplo, uma outra... É bom a gente salientar que... Aqui, ó, o inciso 3º do parágrafo único do artigo 4º da lei que regula ali a mobilização nacional, fala na intervenção nos fatores de produção públicos e privados. Vamos lembrar que todo mundo que pode produzir vacina no Brasil já está fazendo isso sem que haja uma intervenção. Sim, sim. Tanto a Fiocruz quanto o Butantan, eles já estão empenhados em fabricar o maior número de vacinas possível nesse momento. Então, assim, para que você vai intervir, né, nos fatores, principalmente aí, privados, né, de produção, sendo que, por exemplo, alguns insumos eles são de origem internacional. Nem a Fiocruz nem o Butantan conseguem trabalhar na sua capacidade máxima justamente porque não tem esses insumos. Né, o famoso IFA, não sei o que, farmacêutico ativo, não lembro agora, enfim, a denominação exata. Mas, enfim, a gente não tem os insumos para fabricar. Então, por que você vai intervir no fator de produção público e privado, sendo que você não tem nenhum insumo para fazer? Em vez de fazer um projeto de lei para comprar os insumos, né? Poderia ser muito mais eficaz que esse tipo de projeto aí. E outro caso que a gente deveria mencionar é que, no caso, é um projeto de lei, né? Sim. Formalmente falando, ele já está errado, né? Sim, porque ele quer... É assim, ó. Como a gente está tratando do texto constitucional, a gente está falando aqui da regulamentação do artigo 84, do inciso 19 do artigo 84 da Constituição. Como, enfim, estamos falando aqui dentro do contexto jurídico, então a gente sabe que para, enfim, regulamentar, né, alguma coisa teria que ser um decreto. Afinal, ele serve para isso, para regulamentar. Nesse caso, o que estaria se querendo se fazer seria uma lei que muda um dispositivo constitucional. Então, assim, ou a gente estaria falando, enfim, num decreto presidencial ali, alterando, né, essa regulamentação, e aí passasse pela sanção do Congresso Nacional, ou estaria falando uma emenda constitucional, né, onde se alteraria ali, né, o inciso 19 do artigo 84 da Constituição. Então, nem o trâmite legislativo está sendo feito da maneira correta, né? Está sendo feito às pressas. Enfim, na verdade, acho que desde o início do tema fica bem claro o seguinte: foi tentado algo ali às pressas, enfim, ao arrepio
do tempo mesmo, né? Enfim, se aproveitou ali de uma instabilidade de uma troca de ministérios no dia anterior, né? Muito importante mencionar isso aí. Para que fosse imposto ali com regime de urgência, inclusive, né? Como eu disse, esse projeto de lei, para que, entre aspas, a gente fosse pego de surpresa, né? Porque eles não contavam que a gente não foi pego de surpresa. Não contavam com as nossas astúcias. Então, assim, todo o texto é inconstitucional, inclusive, enfim, porque muda a interpretação do texto constitucional, sabe? Assim, falando no âmbito legal, é inconstitucional, né? Enfim, porque é interessante que o inciso 19 do artigo 84 da Constituição, ele é muito claro. Quando ele fala que perdão, gente, declara guerra no caso de agressão estrangeira. Então, assim, ele é claro. Aí você tá mudando. Declaração de guerra. Aí você tá falando aqui que é no caso de agressão estrangeira. Aí você quer mudar lá a regulamentação para tirar, para incluir. Acrescentar, né? A situação pandêmica e a situação de calamidade pública no que o texto constitucional não fala. Então, assim, gente, é o básico ali da pirâmide das leis, né? É o básico. A gente tem que saber que o que vale é o que está na Constituição, da Constituição é para baixo. Então, assim, além de ser ilegal, o timing aí da apresentação no mínimo, que eu falo, inoportuno, no mínimo inoportuno, né? Para não dizer que... Errado, completamente errado. Para não dizer que se aproveitou do que estava acontecendo ali. Sim, não querendo imaginar uma má índole aí do dono do projeto, né? Então assim, inclusive ele que era major do exército. Então. Complicado, né? O Major Vitor Hugo. Então, enfim... esse foi o tema de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse debate aí sobre o famoso PL do golpe, ou PL 1074-2021. Enfim, é um contexto histórico que a gente anda vivendo aí, tá complicado, viu, gente? Tá cada vez mais difícil, né? A gente anda convivendo aí com projetos de lei absurdos, né? A gente já tratou na semana passada do projeto de lei do Estatuto da Gestante, que conferia direitos ao estuprador. Então, assim... absurdos e inoportunos, vamos falar a verdade. Lembrando, parece que estão querendo desviar o foco da verdadeira discussão que deve acontecer. Esse Judicast está sendo gravado dia 31/3/2021. Nós estamos no ápice da pandemia, morrendo mais de 3 mil pessoas por dia. Então, assim, esse aqui ainda faz algum sentido dentro do contexto pandêmico, porque ele quer enfiar a pandemia no meio de uma situação excepcional. Mas o Estatuto da Gestante que a gente tratou na semana passada, aí não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, é complicado mesmo. Mas espero que vocês tenham gostado aí desse episódio do Judicast. Né, Gabriel? Se gostou... Galera, se você gostou, deixa o comentário, curte aí o nosso post, compartilha com todo mundo. É uma informação boa, informação de qualidade que a gente está querendo passar para vocês aqui. Espero que vocês sigam a gente e tenham gostado. Exatamente. Se você viu pelo Spotify, segue a gente lá no Instagram, blog.descomplicando o direito. Isso aí. Ou se você está vendo pelo blog Descomplicando o Direito no Instagram, pelo segue IGTV, lá a gente no Spotify. Vai lá no Spotify, segue lá o Judicast no Spotify, que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza? É isso aí, galera. Ficamos por aqui. Valeu!